pessoal, a gente vai então dar continuidade ao conteúdo aí de estrutura atômica. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com algumas definições que envolvem a semelhança entre átomos. A gente vai começar com os isótopos, que é o de maior importância aí dentro da química, tá? Das que a gente vai ver na aula de hoje, em efeitos mais práticos. Então aqui a gente tem 3 átomos, prótio, deutério e trítio. A gente observa que no núcleo todos eles têm um próton, ok? Qual é a alteração de um para o outro? A quantidade de nêutrons no núcleo, certo? Então, muda o número de massa também. Número de nêutrons e número de massa. Z igual a 1 é o Z característico do átomo de hidrogênio. Então, todos esses 3 átomos são átomos de hidrogênio com número de massa diferente. Então, a gente pode representar eles dessa maneira aqui. Hidrogênio com número de massa 1, com número de massa 2 e com número de massa 3, que indica a quantidade de partículas do núcleo, prótons mais nêutrons. Com isso, a gente pode concluir que os isótopos, o nome vem de iso, que quer dizer igual, e ali o Pzinho a gente pode atribuir, para facilitar a lembrança, ao número de prótons, ok? Então, os isótopos, eles vão ser átomos que possuem o mesmo número atômico, o mesmo valor de Z, que é o mesmo número de prótons. Já em relação ao número de massa, vão ser diferentes entre si. O que é importante a gente observar é que, como o número de prótons é igual entre os isótopos, isso quer dizer que eles têm que pertencer ao mesmo elemento químico. Então, automaticamente, quando a gente está trabalhando com isótopos, a gente trabalha com átomos do mesmo elemento químico, apenas mudando o número de massa. A gente tem quantidades fixas na natureza, proporções já pré-estabelecidas desses isótopos para cada elemento químico dentro da natureza. Então, por exemplo, a gente tinha visto o exemplo do hidrogênio, né? Então, a gente tem o prótio, o deutério e o trítio. E aqui tem as porcentagens de cada isótopo existentes na natureza, ok? A gente observa aqui que esse traços quer dizer que são quantidades muito pequenas. E nessa tabela a gente encontra a quantidade que a gente chama de abundância dos isótopos para alguns elementos químicos. Então, outro exemplo aqui tem o lítio. Observa que o lítio de número de massa 7, ele se encontra com 92,41%. Então, ele é o mais abundante. Em compensação, o lítio com número de massa 6, ele é menos abundante, ok? Então, alguns elementos não vão ter isótopos, mas a grande maioria tem. Aqui embaixo vocês encontram a lista dos elementos que não têm isótopos, que se encontram como apenas um tipo de átomo com um determinado número de massa. Aí surgem outras definições, mas que têm pouca importância prática dentro da química, que a gente não vai ter muita aplicação para essas definições. Inicialmente, a gente tem os isóbaros, que são átomos com o mesmo número de massa. Então, iso vem de igual, e o baros vem do grego peso, né? Nessa hora, a gente diz que o professor Helder chora, né? Porque está usando ali o peso para se referir à massa, ok? Exemplos que a gente pode citar: argônio e cálcio, que tem o mesmo número de massa 40, carbono e nitrogênio, que tem o mesmo número de massa 14. Já os isótonos são espécies que têm o mesmo número de nêutrons, então também usa a letra N para lembrar que a gente está falando de nêutrons. Então, observando aqui, exemplo, carbono e nitrogênio, no caso essas espécies aqui, esses isótopos, que ambos têm 7 nêutrons, e o cloro e o cálcio representados aqui com 20 nêutrons. E por fim, a gente tem ainda aquelas espécies que têm o mesmo número de elétrons, são os isoeletrônicos. Então, como exemplo, eu trago o argônio e o cloro menos, que tem 18 elétrons,
sódio mais, hélio e oxigênio 2 menos, que tem todos 10 elétrons. Como resumo, a gente tem isótopos, espécies com o mesmo número de prótons, então pertencem a elementos químicos iguais, isóbaros, que são espécies com o mesmo número de massa, os elementos químicos são diferentes, isótonos, mesmo número de nêutrons, elementos químicos também diferentes entre si, e, por fim, os isoeletrônicos, que são espécies com o mesmo número de elétrons, também pertencentes a elementos químicos diferentes. Então, o único que a gente tem a situação que pertence ao mesmo elemento químico são os isótopos. Então, aqui a gente tem um exercício para trabalhar, ok? Esse exercício aqui, ele é de somatória, tá? É um tipo de questão que aparece em alguns vestibulares. Talvez seja o primeiro contato de vocês com esse tipo de questão. E nessa questão a gente pode ter mais de uma alternativa correta, então a gente tem que avaliar cada uma delas. Então ele tem esse esquema aqui, que é o esquema que a gente já vai avaliar, e esse triângulo ele mostra algumas relações. Então, por exemplo, essa linha aqui, ela estabelece que Y é isótono de X. Isótono, lembrando, é mesmo número de nêutrons, ok? Isótonos. Para calcular o número de nêutrons, lembra que a gente faz o número de massa menos o número atômico. Então, o total de nêutrons é 18, ok? Então, a gente sabe que para cá, para o Y, o número de nêutrons também é igual a 18. Para a gente saber o número de Z, é só fazer 40 menos 18. Aí a gente chega no valor de Z ou no valor de prótons aí. Então, fazendo 40 menos 18, a gente tem o valor de 22, ok? Aí tem mais um detalhe. Y e Z são isóbaros. Isóbaros, mesmo número de massa. Então, aqui o que a gente tem igual é o valor de A, que é esse valorzinho aqui de cima, ok? Então, o A de Z tem que ser 40 também. Então, agora a gente pode chegar também no valor de nêutrons daqui, que é igual a 20, ok? Então, a gente tem o número de nêutrons, número de prótons, porque a gente tem o valor de Z, e também o número de massa de todos eles. Aí sim fica fácil a gente analisar cada uma das alternativas. Então, na número 1, fala que a massa de Y é 40. Vamos ver, Y, número de massa é esse aqui, ok? Que é o A, é 40. Então, essa aqui está correta. De massa de Z é 20. Vamos olhar aqui o Z. O número de massa é esse aqui de cima e, portanto, não é 20, é 40, certo? Então, essa aqui está errada. De prótons de Y é 22. Vamos ver o Y. O número de prótons é esse valor aqui de baixo, então esse é o Z, que é igual ao número de prótons, é 22. Então, essa aqui também está correta. O número de nêutrons de X é 20. Então, a gente tem aqui o X, a gente já tinha feito o cálculo do número de nêutrons a partir da diferença do número de massa com o número atômico, e a gente já chega no valor de 18, não de 20. Então, essa aqui está errada. A 16, o número de nêutrons de Z é igual a 20. A gente já tinha feito o cálculo previamente, e sim, fazendo a diferença de 40 menos 20, a gente chega num número de nêutrons de 20. Então, está correta. O número de nêutrons de Y é igual a 20. A gente tinha visto que ele era isótono de X e, portanto, tinha um total de nêutrons de 18. Portanto, essa alternativa está errada. Já a 64 diz que o número de prótons de Z é 22. O número de prótons de Z está aqui embaixo. Então, Z igual ao número de prótons, que nesse caso é igual a 20. Portanto, também está errada. Para dar a resposta para esse tipo de questão, a gente dá a soma dos valores corretos, ok?
Então, a gente vai somar o número 1 mais o número 4 mais o número 16. E a resposta, então, fica 21. Se vocês fossem apresentar a resposta dessa questão, é 21, que é a soma do 1 com o 4 com o 16. Esse tipo de questão aqui, nunca a gente vai ter mais de uma possibilidade para gerar uma determinada soma. Então, para eu ter uma soma 21, a única combinação possível de respostas corretas é a 16, a 4 e a 1, ok? Exemplos de vestibulares que utilizam esse tipo de questão: a UFPR e a UFSC, ok? Então, a respeito dessa parte de semelhanças entre os átomos, era isso. A partir da próxima aula, que vai ser o encontro síncrono, a gente vai trabalhar com a parte do último modelo atômico que falta ver, que é o modelo de Rutherford-Bohr, e a gente vai trabalhar com a distribuição eletrônica, ok? Até mais, pessoal!